novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cícero Sobrinho, professor de língua portuguesa e atualmente exerço a função de coordenador de área de língua portuguesa pela CEMED, na CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, Piauí. Bem, hoje temos um encontro especial com dois dos maiores escritores da literatura infanto-juvenil da atualidade no Brasil. Eilan Brennan, que foi o grande homenageado da Flor de 2019, e também o Léo Cunha, que é homenageado deste ano. Eu estarei mediando esse momento de bate-papo com eles dois, né, com todos os dois, e principalmente trazendo aqui o princípio das nossas atividades remotas. Ilan, seja bem-vindo, a palavra agora é com você, sinta-se à vontade. Obrigado, Ellison. Olha, é um prazer imenso, imenso, imenso estar falando com vocês, com meu amigo Léo, com o povo de Oeiras. Olha, eu me sinto cidadão oeirense. Foi tamanho impacto que foi para a minha vida os dias que eu passei na cidade e como que eu fui acolhido e os trabalhos que eu vi, realmente foi algo espetacular, assim, foi uma coisa maravilhosa e que jamais realmente eu vou esquecer, isso faz parte, vai fazer para sempre parte da minha vida como escritor e como gente mesmo, né, assim, vendo que a educação realmente, sabe, Léo, se a gente tem a dúvida que a gente pode mudar a educação, você vai para Oeiras e fala assim, não dá para mudar, essa dúvida ela desaparece, dá para mudar, dá para fazer, com a força da comunidade, com a força das pessoas, né, enfim, todas as parcerias juntas em transformar mesmo uma cidade, transforma mesmo, uma coisa impressionante o que Oeiras fez nesses 7 anos na educação, realmente é um exemplo. E, olha, assim, falar do Léo Cunha, pediram o Léo Cunha para introduzir aqui um pouquinho da sua biografia, tá? Que aí eu fiz a minha cola, fiz aqui o meu trabalho. A biografia dele é como a minha, sabe? Ele é bem extensa, então não vou falar tudo para depois as crianças também poderem buscar um pouquinho, pesquisar e tudo mais. Fiquei aqui no site dele algumas informações. Tentei achar alguns livros que me marcaram profundamente. Eu conheci o Léo antes de conhecer ele pessoalmente nos livros dele, e são livros que estão aqui na minha bagunça absoluta da minha biblioteca, e para variar eu nunca acho nada, mas eu tenho aqui o nome dos 3 livros que eu conheci o Léo, e depois tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Mas para falar rapidamente assim sobre o Léo Cunha, para vocês aí que estão me ouvindo, vão receber ele em novembro, o Léo Cunha, eu vou agora entregar a idade do Léo Cunha, ele nasceu em 1966, em Bocaiúva, Minas Gerais, e ele escreveu mais de 60 livros, pessoal. Muito livro. Ele escreveu livros infantis, ele escreveu livros juvenis, crônicas, poesia. Tem mais, pessoal, tem mais. Ele escreveu teatro, escreveu letra de música, galera. Olha a cabeça do Léo. E o Léo também, ele fez vida dele acadêmica, ele é professor lá da PUC de Minas, de jornalismo, ganhou muitos prêmios, pessoal, muitos, ganhou o Jabuti, João de Barro e outros tantos prêmios. Os livros do Léo também já foram traduzidos para o inglês, para o espanhol, e sim, eu conheci o Léo através de 3 livros, eu não sei qual a relação do Léo, depois ele pode me contar com esses 3 livros que eu conheci ele. Um é o Cantigamente, que é um livro bem antigo do Léo, tem edições novas, né? E o Cantigamente é um livro de poesia e me marcou profundamente porque eu fazia um trabalho na época na Fundação Abrinq, chamado Biblioteca Viva. Olha lá o Cantigamente ali, ó. Ah, tá lá, olha lá que bonito. Essa versão nova, eu tenho a versão antiga, a primeira tem mais de 20 anos, e desgraça que eu não encontrei aqui. E eu usava muito o livro do Léo nas minhas mediações de leituras em tudo que é canto pelo Brasil. E outros 2 livros que eu queria falar, importantes, que outro é o Clave da Lua, que também eu amo demais esse livro, acho ele brilhante, e claro que um dos livros talvez mais importantes assim do cenário assim atual da literatura infantil, que é Um Dia, um Rio
que o Léo fez, também multipremiado esse livro, maravilhoso, maravilhoso. Esse livro teria que estar em todas as escolas do país, toda sala de aula devia ter esse livro, ele é divino, né? Bom, pessoal, contei um pouquinho sobre a vida aí do Léo Cunha. Eu acho o Léo Cunha um artesão da palavra, sabe? É um cara que sabe trabalhar a palavra, uma sensibilidade incrível. A questão da poesia, se você fala de poesia para criança, você lembra de Léo Cunha. E a poesia é uma das formas de comunicação da criança. A criança ela se comunica muito através da poesia. A poesia é uma das linguagens da infância. O Freud, que é um homem do século XIX, século XX, ele falava sobre os poetas e que os poetas, como Léo Cunha, eles mantêm dentro deles, é um texto lindo sobre, não sei se o Léo conhece esse texto sobre o Freud, sobre os poetas, assim, dizer que os poetas, eles mantêm dentro, né, deles, do coração deles, a infância latejante, né? Um poeta é aquele que soube reter a infância, ele vira um adulto e consegue pegar esse núcleo infantil e transformar em palavras. Então, essa é a comunicação que a gente tem. Então, pessoal, esse é o grande Léo Cunha que vocês vão receber aí em novembro e vocês vão ficar encantados. Léo Cunha agora está com a palavra. Seja bem-vindo, Léo Cunha, à nossa sala de bate-papo. E já tivemos uma boa apresentação aí pelo Ilan. Aliás, uma excelente apresentação, né? Léo Cunha, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. Grande abraço aí para todos de Oeiras. Grande abraço para o meu amigo Ilan Breman. Muito obrigado por essas palavras tão carinhosas, né? O Ilan, além de ser um grande escritor, é um grande estudioso da literatura infantil, é um cara que entende tudo sobre leitura, sobre tanto o lado literário, quanto o lado psicológico, quanto o lado pedagógico, enfim, é um cara completo, é aquele escritor que domina todas as áreas que estão em torno do livro infantil. Então, é um prazer estar aqui conversando com ele. E é legal saber que eu vou, como se fosse um revezamento, né? Assim, ele está me passando o bastão para eu fazer a próxima volta e daqui a um ano vem outro, né? E é muito bacana saber que a cada ano a cidade se debruça sobre a obra de um autor, né? E lê, e discute, e prepara vários tipos de trabalhos de escrita, de desenho, de dramatização, de discussão. É uma cidade inteira envolvida com a obra de um autor. É uma coisa que, para o autor, é um paraíso, né? Porque a gente costuma visitar muita escola, mas assim, às vezes é uma turma que leu um livro, ou duas turmas, e agora, quando está todo mundo envolvido, né, todos os professores e alunos, a gente vê a nossa obra como um conjunto que às vezes nem a gente mesmo tem noção, né, de como que essa obra é vasta e é variada, e como que ela chega nos leitores, né, como que ela faz as pessoas pensarem, refletirem, se divertirem, se emocionarem. Isso tudo é muito bacana para a gente também, né? Agora, principalmente para a criançada, né? Eu acho que o principal mesmo é um trabalho sério e constante, como vocês fazem, né? Eu acompanhei o ano que a Rosiana foi homenageada, né? Eu gosto muito da Rosiana também, acompanhava as postagens dela e fiquei encantado. Depois, o ano do Ilan. E então dá para a gente perceber a paixão que vocês têm, com a qual vocês levam esse projeto, e como que vocês realmente estão transformando, né, a história da cidade, dessas crianças e dos futuros adultos aí da cidade. Léo, é conhecido de todos que estamos vivendo um momento atípico, que é esse isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Diante disso, a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, tem um novo desafio, o desafio de continuar ofertando um ensino de qualidade, agora com atividades remotas. A nossa retomada pedagógica não poderia ser de outra forma, senão pelo projeto que direciona todo o projeto motor do ano da educação municipal, que é o Aprendendo Com. Aprendendo Com, que culmina com a Flor, a Feira Literária de Oeiras,
que, inclusive, o Willam vai falar daqui a pouquinho a experiência deles com a Flor, o momento da chegada dele aqui em Oeiras. Bem, Willam, eu vou voltar um pouquinho a palavra para o Willam. Gostaríamos que você comentasse como foi a sua experiência com o projeto, com esse projeto aqui em Oeiras, e qual é a sua sensação em relação ao processo de tudo aquilo que é feito aqui em Oeiras em relação à obra do autor homenageado. Cícero, olha, como estava falando, e eu acho que o Léo vai sentir isso também, ele falou uma coisa que é verdade, assim, a gente vai para, né, Léo, a gente frequenta tantas escolas, né, Léo, são trabalhos lindos, né, mas é um lugar particular que é só a escola, né, a escola vai lá, faz o trabalho, a gente se reúne com as crianças e conversa, uma coisa é uma escola fazer um trabalho, uma coisa é uma cidade, então o impacto é um impacto realmente de tirar o fôlego, quando você chega na cidade, e você vai se sentir o Bono Vox, cara. Léo Cunha vai sentir o Bono Vox, vai sentir o Roberto Carlos, cara, galã da novela das 8. Porque as pessoas te param, o trabalho é tão profundo, ele é tão bem feito, tão bem costurado, que cria uma intimidade da cidade. Isso que é loucura, né? Não é a escola, é da cidade com você. Então, você andava na praça, você começava a ouvir bochicho, é ele, não sei o quê. Aí as pessoas vinham falar com vocês, falavam, e olha que meu nome é difícil, hein, Cícero? Tinha criança de 3, 4 anos falando, é o Willam Brenman, e você falava certinho, né? E é um nome difícil, é complicado. Então, assim, as pessoas chegavam e eram adultos, eram jovens. Além disso, dessa intimidade que cria com o autor, a cidade inteira, você vê os trabalhos pela cidade, os portões da cidade, né? A praça repleta uma praça enorme, né? Repleta de atividades e de obras ligadas né, ao seu trabalho. Aí depois as visitas às escolas, que é uma outra emoção, as escolas do sertão, né, das escolas mais do interior, as escolas mais do mundo urbano de Oeiras, e a recepção das crianças e a forma que elas lidam e conhecem os livros. O Léo já deve ter tido experiências também, né, Léo? Eu já tive, mas você também deve ter tido de ir para algumas escolas, não são todas, mas a gente já viveu isso, né, Léo? Chegar na escola e às vezes o professor não trabalhou o livro, né? Quer dizer, ele está lá, você está lá e ele tem o livro na mão, né, Léo? E você já viveu isso, Léo? Já vivi. Às vezes acontece, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar... É claro, isso é raro, mas aconteceu já de eu chegar numa escola e a professora falar assim, nós trabalhamos esse livro aqui e tal. E aí o livro não era meu. E ela confundiu. E aí a gente acaba conversando com aqueles alunos, quase como se você fosse assim, um visitante casual, né? Então eu falei um pouco da minha vida e tal, mas eles não sabiam o que eu estava fazendo ali, e eu também não sabia o que eu estava fazendo. Então a importância de se preparar, de se envolver com todo cuidado, como, né, eu vi que Oeiras faz, é espetacular. É um espetáculo. É isso mesmo. Então é isso um pouco, né, Cícero? O nosso projeto, o projeto Aprendendo Com, é um projeto de longas datas. Na realidade, nós começamos em 2013. Em 2013, a gente começou inaugurou essa política de incentivo à leitura com as Reinações de Narizinho. Era assim, ele, Monteiro Lobato. Depois, no ano seguinte, em 2014, nós já trouxemos para cá o Ziraldo e todo o contexto dele também com as histórias em quadrinho, e também em 2015, Maurício de Souza, as histórias em quadrinho, foi todo um crescimento ao longo desses anos. E, recentemente, a gente tem a possibilidade de trazer autores também para a nossa cidade. E nessa levada, nós já temos aí, em 2017, tivemos o Ciné Santos, que veio para Oeiras, inclusive ele produziu, à luz das nossas raízes culturais, um livro que veio para imortalizar Oeiras, a nossa velha urbe, que é O Parceiro do Vento. E em 2018 tivemos aí Rosiana Murray. Foi algo lindo, maravilhoso, ela que fala com leveza nas suas poesias, gosta realmente do rabiscar, de falar dos detalhes aí do encantamento com a natureza. No ano seguinte, após a Rosiana Murray, tivemos, que foi o ano passado, 2019, o Willam Brenman. Willam Brenman esteve aqui e nós tivemos uma imagem. A imagem que nós construímos aqui do Willam Brenman foi o contador de história, foi o pescador do cotidiano.
E nós queremos ver agora a versão do Léo Cunha. Quem é o Léo Cunha? Olha, eu acho que, na verdade, eu tenho um pouco da Rosiana e um pouco do Willan, assim, dentro da minha obra, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelo humor, né? E o Willan é um autor que domina, como poucos, esse ritmo do humor, né? Essa coisa do olhar divertido, do olhar surpreendente, que o humor vai muito da surpresa, né? Vai muito do olhar inesperado. E o Willan é um dos grandes autores de literatura infantil que trabalha com o humor aqui no Brasil. Mas eu também tenho esse outro lado da poesia, né, da coisa mais lúdica e lírica, de brincar com a palavra e de, né, trabalhar com as emoções, que aí eu me aproximo também da Rosiana. Então, eu acho que a minha característica como escritor é exatamente ser muito múltiplo, porque eu cresci dentro de uma livraria, né? Minha mãe era livreira, tinha uma livraria de literatura infantil em Belo Horizonte, uma das primeiras, ou talvez até a primeira ou segunda do Brasil, chamava Casa de Cultura, Casa de Leitura e Livraria Miguelin, né? O Miguelin em homenagem ao Guimarães Rosa. E eu ainda, no final da minha infância e durante toda a adolescência, eu fui um frequentador assim, assíduo da livraria da minha mãe. Eu ia praticamente 2, 3 vezes por semana, passava a tarde inteira lá. E ali eu tive a oportunidade não só de ler tudo que existia, e tudo que eu falo é todos os livros que existiam na literatura infantil e juvenil brasileira, que não eram tantos igual hoje, mas era bastante coisa. Mas também tive a oportunidade de conhecer escritores que iam lá, professores que iam lá, então estava sempre tendo oficinas e horas do conto. Então eu cresci muito envolvido com esse universo da literatura infantil, mesmo eu já sendo adolescente. E ali eu fui lendo livros muito diferentes. Então eu lia Orígenes Lessa, eu lia Pedro Bandeira, eu lia Ziraldo, eu lia Ana Maria Machado, eu lia Monteiro Lobato, eu li Agatha Christie, lia Júlio Verne. Então, minha formação de leitor na literatura infantil e juvenil foi muito ampla, muito variada. Aí, quando eu comecei a escrever alguns anos depois, já na época da faculdade, com meus 20 anos, 20 e poucos, também acabei começando fazendo textos muito diferentes, né? Então eu tenho livros que são bem de humor rasgado, assim como o Vira-Lata, como o Macacão Espantado, como Pela Estrada Fora, mas tem também outros que são histórias tristes que eu não consigo nem ler sem chorar, por exemplo. Eu sou muito chorão, viu, gente? Vocês vão me ver chorando o tempo todo aí, porque eu sou muito chorão e eu já vi que é uma experiência muito emocionante, né, essa de ser o autor homenageado. Então, eu também tenho livros, por exemplo, Um Dia um Rio, que o Willan citou, eu tenho outro livro chamado Os Cachinhos de Prata, A Menina da Varanda, que são histórias que eu posso até ler, eu sempre gosto de ler, mas eu sempre choro no final. Então, às vezes, eu tenho que ter alguém para ler o finalzinho para mim. Léo, o trabalho eu acho que Desculpa, só para completar. Certo, tá bom. Só para completar, então eu acho que tem isso, né? O meu trabalho ele é um pouco o da emoção e da poesia, mas é também essa coisa da observação do cotidiano, dos detalhes da relação pais e filhos e da coisa bem-humorada, que é muito, muito comum na obra do Willan. Eu ia fazer assim, uma abertura só para falar que, apesar de entrarmos aqui, Oeiras, no período de recesso por causa da pandemia do coronavírus, o período anterior, que ainda curto, nós já tínhamos trabalhado diversas obras, inclusive Um Dia um Rio, a Cachinhos de Prata, a gente fala aí da questão do Alzheimer de uma maneira muito interessante, eu achei muito bacana mesmo, de uma leveza, inclusive mostrando o elo que a leitura ela consegue fazer com a pessoa que está, no caso, com o Alzheimer, né? E nós fazemos aqui no Projeto Flow um trabalho de ressignificação das obras muito grande. Pra você ter uma ideia, nós pegamos aqui, com os alunos, obras como O que a Terra está falando, trabalhamos tema em todas as áreas de conhecimento, ressignificando as obras. A gente trabalhou em áreas de ciências humanas com esse livro, O que a Terra está falando, do Willan. E este ano, nós já estamos pegando
já Um Dia um Rio. Inclusive, nós temos essa história de maneira bem particular em Oeiras, porque nós temos também a história de um rio, que era o Riacho Mocho, que se assemelha muito com a história de outros rios que aconteceram também, a mesma consequência da ação humana. Eu acho bacana, inclusive, esse livro, Um Dia um Rio, que ele não é a história especificamente do que aconteceu em Minas Gerais. O grau de poeticidade, de como se trabalhou a questão desse sentimento em volta da proteção ambiental de um rio é uma coisa muito linda. Além de ser um monólogo, né? Eu particularmente, eu gosto muito de monólogos, já interpretei alguns monólogos, e esse livro, Um Dia um Rio, é um excelente monólogo. Já, inclusive, interpretei esse ano, junto com os alunos, uma coisa bacana mesmo. Há uma experiência interessante do que é feito aqui, para ter ideia, Léo, o livro, a tese de doutorado do Ilan Brennan, que é a condenação da Emília, não é isso? Foi transformado em peça teatral aqui em Oeiras como o Tribunal do Politicamente Correto. Então, aqui é uma coisa bacana, todos os alunos, eles ressignificam tudo. Eles fazem Cícero, uma releitura. Cícero, as coisas que eu mais ri, também chorei muito. Eu não sou tão chorão como você, viu, Léo? Mas eu chorei muito aqui. Então você imagina, né? Assim, mas eu ri também muito. Então, eu lembro que uma das apresentações era do Fundamental 2, que eles fizeram uma Até Maria Bonita Solta Pum. Cara, você não tem noção que engraçado que foi essa peça, cara. Mas eu ria tanto. Tava lá os cangaceiros todos soltando pum e morrendo, assim. Mas era tão engraçado. Eu me diverti tanto. E tudo com muita qualidade. Tanto qualidade, né, Cícero, dramática, ou seja, tem um trabalho teatral forte, né? Você vai ver que o trabalho teatral é muito forte, de cenografia, atuação e texto, né? Bem bacana. O bacana é que, de fato, isso é feito em todas as escolas. É um trabalho sem rede mesmo. Nada aqui é feito isoladamente. Nós falamos isso sempre. Tudo que é feito aqui, com essa ressignificação de obras, é realizado desde uma escola na periferia de Oeiras até aquela escola que é na Chapada das Contendas, que fica a 80 quilômetros da sede de Oeiras. É algo assim espetacular. E este ano, de forma remota, nós estamos agora com um novo plano de atuação com essas obras do Ilan, também do Ilan e do Léo Cunha, dentro daquilo que está sendo produzido de material para toda a rede. Então, os alunos que já tiveram contato no início do ano, com toda essa obra, já 3, 4 obras, no curto período que tivemos de aula, eles agora vão alargar isso por meio das aulas remotas. Eu queria aqui fazer uma abertura, e inclusive o Ilan tinha falado desse livro, eu tinha colocado aqui porque eu tinha reservado, né? Nas escolas já se tinha trabalhado um poema muito interessante, que é o poema A Mão do Poeta. A Mão do Poeta. Então, uma declamação desse poema, porque ele vai trazer algo do contexto que a gente está fazendo agora, né? Ele diz o seguinte: A Mão do Poeta, isso é de Léo Cunha, do livro Cantigamente. Poeta tem mão de fada, quando ele escreve a caneta voa que nem borboleta. Vira vareta encantada, não é mais caneta não, é varinha de condão. Poeta tem mão de obra, tijolo aqui, laje cá, cola a rima, tira a sobra e encontra a palavra mágica. Segura a letra, senão ela cai na contramão. Poeta é mão leve, rouba os sonhos infantis. Mistura num caldeirão e ninguém diz que ele escreve versos de segunda mão. Xiii, o livro virou jogo, parou na tela. Pois é, será que vai dar pé? É claro, poeta. Pega a onda, surfa, navega, põe essa mão no fogo, põe essa mão na massa, põe no mouse que o susto passa, cai na rede, cai na estrada, e entra logo nessa teia, que uma tela não é nada para um poeta de mão cheia. Eu escolhi esse poema porque ele fala muito desse momento, né? A literatura agora, de uma certa forma, nessas aulas remotas que a gente está com um plano municipal aqui de atuação, ela perpassa também por essa realidade da tela. Esse é um grande desafio para vocês, autores, também conjugar a produção de vocês com algo da tela, da mídia, das redes sociais. Quer falar primeiro, Léo? Não, pode falar, Léo. Olha,
Eu no meu mestrado, que foi ainda nos anos 90, eu fiz na escola de biblioteconomia, escola de ciência da informação, e na época essa ideia do hipertexto, da narrativa na eletrônica, isso era uma coisa muito, muito inicial, muito começando a ser discutida, e não sei por que eu resolvi estudar isso. Nem tinha bibliografia em português, eu fiz quase toda a minha dissertação com bibliografia em inglês, em espanhol, e sempre me fascinei por isso, por essa possibilidade né, de outras estruturas narrativas, da inserção da multimídia, do aleatório, do acaso. Tudo isso me interessa muito. Então, eu acho que tem um campo fértil aí para ser trabalhado. Agora, nesse momento atual da pandemia, o que a gente está vendo nem é tanto assim trabalhos que exploram a narrativa de outras formas, mas é a necessidade mesmo dessa leitura à distância, dessa interação à distância e dessa aula à distância que a gente antigamente via como quase uma coisa assim, não, só realmente quem precisa, quem não tem acesso mesmo, não consegue viajar para poder fazer essa aula à distância. E hoje em dia é todo mundo, é meu filho, é minha filha, sou eu que estou dando aula na faculdade, que a gente chama aula remota, né? E hoje em dia isso virou uma coisa do cotidiano. Eu acho que vai acabar se inserindo quando passar a pandemia. Eu acho que alguns dessas ações que a gente está fazendo hoje vão começar vão se manter, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está percebendo a importância do contato cara a cara do aluno com o professor, da importância da interação entre os alunos, como que muito do aprendizado acontece na interação, né? Acontece no grupo, no conjunto, e que isso é prejudicado pela distância. Mas eu acho que algumas coisas que a gente está fazendo de trabalho, de aula, à distância, a gente está vendo que podem funcionar, né? Às vezes, algumas coisas algumas tarefas ou alguns contatos que a gente não teria e que agora a gente está tendo. Nesses últimos 2, 3 meses, eu conversei com escolas do Mato Grosso, com alunos, né, de escolas do Mato Grosso, com alunos do Espírito Santo. Agora estou conversando com vocês de Oeiras. Eu acho que talvez esses contatos assim de escritores com leitores podem começar a se popularizar mais, e mesmo depois da pandemia. Eu espero que isso aconteça. Eu gosto muito disso. E nem sempre a gente consegue viajar, né, Ilha? O Brasil é imenso, às vezes tem escola chamando a gente no mesmo dia, num canto e no outro, e com a rede isso facilita, com esses contatos à distância. Então, eu acho que tem o lado... Tudo tem um lado bom e ruim, né? Eu acho que as crianças, principalmente, estão perdendo muito dessa interação, mas, por outro lado, a gente pode estar descobrindo maneiras de conectar gente aí que está distante. Oi? Acho que é o William agora. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Quando o Léo começou a falar sobre essa coisa dos anos 90, quem foi, né, acho que talvez a maior vanguardista, né, Léo, foi Angela Lago. Angela Lago, nos anos 90, começou a mexer com coisas assim que é meio Jetsons, né, futurista total. E ela foi uma visionária, Eu lembro dela brincando com os esqueletinhos dela nos computadores, nos gráficos que eram precários na época, mas olha como ela já conseguia vislumbrar essa relação, né, da tela com a literatura. Ela gostava muito disso, né, Léo? Ela tinha você que conheceu ela mais de perto, né? Ela tinha essa relação bem próxima. Ela curtia muito isso. Assim, o que eu tenho percebido, assim, eu acho, Léo, que, na verdade, um pouco diferente disso que você está falando, eu acho que, cara, a escola nunca olha, a escola nunca vai ser tão amada e desejada como no pós-pandemia. Eu acho que as pessoas vão largar bastante, não vão aguentar mais fazer isso que a gente está fazendo aqui.
Não vão mais aguentar fazer Zoom, vai dar trauma, né? Vão lembrar o Zoom, o Meeting, vai dar trauma pra gente. Ah, a gente vai, lembra a pandemia. Tem um Não, mas eu filósofo... acho que com quem está de longe, em outra cidade, isso é muito bom. Ah, sim, Agora, não, com certeza. Você tá falando, tem gente falando que a gente avançou 10 anos, por exemplo, em relação à espera das gerações mais velhas. As pessoas dizem que as gerações mais velhas, antes da pandemia, elas não tinham contato com isso, né? Não pagavam conta pela internet, não faziam nada disso. E que com a pandemia a gente caminhou 10 anos para frente, porque todo mundo, todas as gerações estão conectadas. Mas o que eu acho em relação à escola especificamente, a escola, eu acho que o professor vai sair mais fortalecido do que nunca. A escola vai sair mais fortalecida do que nunca. Eu acho que vai virar, essa ferramenta que a gente está usando, vai virar uma ferramenta lateral e não uma ferramenta principal, porque o que eu estou avaliando, e lendo textos também de pessoas que trabalham com tecnologia, ou seja, que adorariam que isso fosse verdade, mas não é, então pessoas que estão falando realmente, olha, a gente talvez tenha se enganado, não funciona como a gente imaginava, tem um limite, tem um teto, é como o livro, né, Léo? O livro de papel, ele é insuperável, você pode fazer download, você pode brincar, ter seu Kindle, tudo mais, mas não chega aos pés do livro, porque o livro é perfeito, o livro de papel ele é perfeito, como o Humberto Eco falou, ele é perfeito, então bateu no teto dos 30% de download de livro digital nos Estados Unidos, começou a baixar, hoje em 29, 28, 29, na Europa nunca vingou, aqui no Brasil e na América Latina também nunca vingou, né? Então, assim, claro, legal, bacana, os adultos principalmente têm essa relação com o livro digital mais fácil, mas um teto, porque o livro de papel é insuperável, assim como é insuperável a relação humana, o calor que a gente sente com o outro. Até as minhas filhas, quando falam assim, pai, a primeira semana, Léo, foi a festa. Oba, não vai ter aula, que legal. Segunda semana, não sei não, viu, pai? Terceira semana, pelo amor de Deus. Aquela professora chata, se eu encontrar com ela agora na escola, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu quero me encontrar com essa mulher. Cara, é isso, quer dizer, hoje então nem se diga, né? Depois de quase 70, 80 dias, o que elas mais querem é voltar para a sala de aula. E eu acho que essa volta para a sala de aula, para a escola, vai mostrar para os pais e para a sociedade a importância que o professor real, o professor que media conhecimento na realidade, ele tem, vai mostrar como que a escola não é só o conhecimento, porque eles podiam estar aqui agora aprendendo no Google e não funciona, gente, não funciona. Não funciona, porque eles estão no computador e estão com o celular na mão, e se você vai falar, vou tirar o celular deles, fala, não, pai, porque eu também uso o celular para me comunicar, porque a gente precisa conversar durante a aula. Quer dizer, e aí ela está com o celular na mão, não só ela está todo mundo assim, e o cara está lá na aula e fazendo às vezes outras coisas, ouvindo uma música, jogando, se distraindo e tudo mais. A concentração na tela do computador é coisa para, se para a gente é difícil como adultos, a gente como adultos somos, imagina para uma criança em desenvolvimento, é praticamente impossível, né? A gente viaja na maionese, né? Então, assim, eu acho que a gente vai sair com uma força, né? O carne e osso, o professor, a escola, o livro de papel, né? Isso a gente vai voltar assim com, sabe, sangue nos olhos, aquela coisa, que delícia. Vão te agarrar tanto aí, Léo, vão te agarrar, vão arrancar pedaços da sua roupa, Léo, porque é isso, cara. Uma coisa é a gente falar com a criançada. Eu tenho feito muito Zoom com a escola, tenho feito Zoom. É bacana, claro que é, melhor do que nada. Você tá lá com... Cara, mas não chega aos pés. A gente que conhece não chega aos pés do nosso contato com eles, né, eu Léo? acho que é bacana exatamente quando está à distância, né? É. Quer dizer, conversar com o Mato Grosso, com o Pará, Sim, com... sim, sim, sim. Agora, realmente, você estando, né, o encontro pessoal é insuperável. Eu vi uma charge muito bacana ontem, uma charge com 2 quadrinhos. O primeiro é uma sala de aula normal e a professora pedindo para os alunos, gente, para de falar! E aí a segunda é a professora dando aula online e falou assim, gente, fala alguma coisa. É mais ou menos isso, Léo, é mais ou menos isso. Eu acho assim que. E sabia que você tem pesquisas, né? Eu adoro estudar as pesquisas ligadas ao nosso mundo, e tem pesquisas que já há anos eles mostram, essas pesquisas americanas e inglesas, principalmente, esses caras que amam fazer pesquisa, que a relação da tela com a aprendizagem, a retenção do conhecimento, como a gente processa, é muito menor, Léo. Isso antes da pandemia, tá? Quer dizer, você estudar por iPad só, você estudar só por internet, você ler textos no computador em vez de ler os livros,
Porque a tela conectada é uma tela de distração. E na distração, a gente aprende menos. Na concentração, no foco, a memória se fortalece. No foco, na concentração, a aprendizagem ela é mais sedimentada. E isso, a tela conectada, principalmente, que leva a gente... Eu estou falando aqui com vocês no meu computador, mas você acha que eu não estou vendo aqui embaixo o WhatsApp aqui que está aberto, cara? Está tocando aqui, eu não abri, mas está tocando. Isso já me tira a concentração. Aí, de repente, vem um e-mail, eu fico olhando, poxa vida, aí tá lá o e-mail, aí eu vou desligar tudo. Se eu vou desligar tudo, talvez né, o Cícero quer me mandar um WhatsApp falando de alguma coisa, que isso também acontece. Olha a loucura que a gente... Numa sala de aula, isso não existe. Você está lá por inteiro, você tem que estar lá por inteiro, com a bagunça, com as broncas, com o estudo, com o aprendizado das relações. Mas concordo com você, Léo, no momento que a gente está e poder... Eu estou vendo minha mãe, falando com minha mãe, graças a Deus que existe isso aqui, porque senão eu estou 80 dias sem ver minha mãe, cara. Ainda bem, mas eu falo com ela todo santo dia. Todo dia a gente se fala. Né? Vou desligar aqui, horário para falar com a minha mãe daqui a pouquinho. Eu vou passar 40 minutos, 1 hora com a minha mãe no Facebook, não, no FaceTime ou no WhatsApp. Olha que tecnologia maravilhosa, divino, mas a primeira coisa que eu vou fazer é vou me encontrar com a minha mãe depois de verdade, né? A gente vai ficar traumatizado de falar de... Mas é isso, cara. Acho que a gente tem que usar a ferramenta de uma forma sábia. Ela é muito boa, ela é muito boa. Mas a faca também é muito bom, né? Faca, mas passa a manteiga no pão, mas também serve para assassinar a galera, né? Então a gente tem que fazer um uso muito consciente da ferramenta, né? A gente está falando agora com Piauí, você está em BH, isso é maravilhoso, mas assim, com sabedoria, né? Certo. Eu queria fazer uma abertura para um poema que, inclusive, vai nos direcionar já para um momento final aqui do nosso bate-papo. Tem um poema de Léo Cunha que diz o seguinte, o nome dele é Castigo. Ele diz o seguinte, podem me prender do quarto, eu saio pela janela. Podem me trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. E aí, eu quero aproveitar essa expressão final do poema, eu pulo dentro de um livro, e perguntar para o Léo Cunha para quais livros os alunos, na sua indicação, devem pular na leitura deles nesse período aí, durante o ano, que seria a indicação. Eu sei que são vários livros maravilhosos, mas aqueles que são o pulo de um livro aí do Léo Cunha. Quantos que você quer aí? O Willan já falou lá dentro, são mais de 60, né? Olha, eu vou falar assim, esse poema, que é o poema que encerra que antigamente, acho que é o meu poema mais conhecido. Muitas dissertações de mestrado, tese de doutorado, de literatura, de pedagogia, usam esse texto como epígrafe. Vira e mexe, alguém me mostra, usei seu poema como epígrafe. É um poeminha curto, bom de ser epígrafe, né? E eu acho que ele tem, eu acho que ele faz sucesso, esse poema, porque ele tem essa ideia do movimento, né? A gente fala assim de né, podem me prender no quarto, eu saio pulo pela janela, né? Então é assim, é a fuga para fora. Aí você fecha a janela, eu saio pelo telefone, também para fora. Aí quando corta o telefone, aí eu fujo para dentro do livro, né? Eu pulo para dentro do livro. Então, já não é sair para fora, é entrar para dentro. E o livro, a gente tem essa capacidade, né? É como se fosse uma viagem para dentro, né? A gente, lendo, a gente está viajando para dentro da nossa memória, do nosso afeto, dos nossos sonhos. Então, eu acho que é diferente de você fugir de uma janela, fugir do telefone, qualquer tecnologia, como a gente está falando, né? O livro tem essa coisa da concentração que o Willan falou agora, né? Você está entrando ali para dentro daquela história e para dentro do seu tempo, da sua memória, dos seus afetos, dos seus sonhos, desejos. O livro é fantástico por causa disso, né? Por isso que ele como o Willan falou também, é uma tecnologia perfeita, né? Não precisa de acrescentar mais nada, porque essa ideia do texto que a gente vai folheando e pode voltar e parar e abrir e tal, é maravilhoso. Então, para escolher alguns, né? Eu acho que eu vou tentar falar de alguns que são bem diferentes para poder
dá uma amplitude aí. Bom, Um Dia, um Rio, vocês já leram, né? Eu acho que em termos assim dos meus livros de poemas, né, O Dia, um Rio é um grande poema, né, um longo poema, mas em termos de coletânea de poemas, um que eu acho que ficou muito, muito bem resolvido, texto e imagem, é um que chama Só de Brincadeira, que foi lançado uns 2 anos atrás, né, pela editora Positivo, e que fala de brinquedos e brincadeiras, com ilustrações da Ana Cunha, que não é minha parente, mas que tem o mesmo nome, também mora em BH. Esse livro eu acho que a turma aí vai gostar bastante, né? Porque ele fala desde assim, da vareta, do bambolê, do dado, do dominó, mas também de brincadeiras como vaca amarela, como pula carniça, outras coisas, até chegar no videogame. Então, eu acho que é um que eu recomendo aí para a turma em termos de poemas isolados, né? Agora, falando das minhas histórias em prosa, eu vou falar uma mais de humor e uma mais triste, vamos dizer, né? Entre as de humor, eu sugiro o Vira-Lata, que é uma história que eu acho muito divertida, que tem a ver com alguns temas aí do cotidiano da criança, como bicho de estimação, como reciclagem e tal, mas isso tudo inserido numa história de descoberta e de fantasia, imaginação, que eu acho que também a moçada vai gostar, o Vira-Lata. E dos tristes, eu acho que vocês, não sei se você falou que já estão lendo Caixinhos de Prata aí, parece que já, né? Sim. Você falou do Alzheimer e tudo, né? Eu sugiro Caixinhos de Prata, que eu acho que é uma das minhas histórias mais tocantes, assim. E A Menina da Varanda, né? Que é um livro também que eu escrevi em homenagem ao meu avô e que é um desses que eu leio e não consigo ler até o final, eu sempre choro. E, bom, aí se falou de teatro, tem o meu livro de teatro, que é o Reino Adormecido, também ilustrado pelo André Neves, o mesmo que ilustrou Um Dia, um Rio. E já é uma peça de teatro que já foi encenada assim, dezenas de vezes aí pelo Brasil afora. Vira e mexe, alguma escola me manda um vídeo ou me manda foto. Olha, fizemos sua peça aqui, porque o livro foi selecionado para o PNBE de uns 4, 5 anos atrás. Então, tem dezenas de milhares desse livro no Brasil inteiro e o pessoal monta a peça, né? Eu acho que se vocês estiverem pensando em algum momento em montar uma peça, o Reino Adormecido é redondinho, assim, tamanho bom, muito engraçado, apesar de ser a primeira cena é a princesa que cai da torre e morre. Mas, apesar disso, é uma peça de humor. Muito bom. Para encerrar nosso momento aqui de bate-papo, eu gostaria que tanto o Willan quanto o Léo Cunha desse a sua mensagem, a mensagem de incentivo que vocês deixam aí para as famílias, para os alunos, para a comunidade escolar, nesse momento que a gente está vivendo, que agora nós estamos iniciando as nossas atividades remotas. Eu gostaria que vocês deixassem a mensagem de vocês, começando pelo Léo. Começando por mim. Então, pessoal, eu sei que esse momento é muito difícil. Eu estou vivendo isso tanto como professor quanto como pai, né? Meu filho também, com 11 anos, está penando aí com essa coisa do ensino à distância, da educação remota, de perder o contato com os colegas, com os professores, contato cara a cara, né? Mas em algum momento isso vai passar, pode ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, mas em algum momento vai passar. E eu acho que o reencontro vai ser muito, muito gostoso. E eu espero que nesse reencontro vocês cheguem ávidos por criar muito, por ler muito, por interagir muito, que é tudo que um evento como esse pede, né? Criação, imaginação, brincadeira, interação. E eu acho que os professores também vão voltar com gana, né? De criar coisas novas. E durante esse tempo, eu acho que vocês podem fazer o que melhor a gente faz, né, numa pandemia, que é ler.
né? Eu acho que o momento do isolamento, da quarentena, é perfeito para a leitura. Então, aproveitem para ler bastante, não só os meus livros, né? Mas o que mais vocês tiverem, mas espero que leiam meus livros, são muitos e bem variados, e cheguem afiados aí para quando terminar esse nosso momento difícil, para a gente fazer um encontro maravilhoso no final do ano. Eu estou muito ansioso, muito animado para ir aí, para chegar aí, passar uma semana com vocês. Eu esqueci de falar, mas eu estive em Oeiras uns 3 anos atrás, pelo SESI, pelo SESC, e tenho ótimas lembranças da cidade, uma cidade linda, um teatro lindo onde eu dei oficina, e estou realmente ansioso para voltar aí e participar dessa festa. Ilan? Léo, leva protetor solar, boné. Não esquece de um chinelinho também, que é importante, tá? Que eu esqueci de levar, eles me fizeram um pacotinho maravilhoso, eu esqueci de levar, mas assim, porque o sol é pega para capar, viu? O sol é novembro, não sei quando você foi com o Sesc, você foi quando? Foi em novembro também. Ah, então tá bom, então você já sabe o que é, né? O calor é brabo enfim. O que eu queria falar, assim, para me despedir, assim, acho que o Léo falou quase tudo, acho que maravilhoso a fala do Léo. Recebam o Léo Cunha, assim, de uma forma calorosa, uma pessoa incrível, vocês já estão se surpreendendo aí, com certeza, com os livros, e como ele falou, as histórias, elas são fundamentais nesse momento. As histórias, elas fortalecem a nossa mente, fortalecem a nossa alma, a gente vive, morre por causa das histórias, não tem coisa mais importante. O que a gente vive fazendo o tempo inteiro, e mesmo através das telas, é compartilhar histórias, ficcionais, histórias não ficcionais, fofocas são histórias, a gente está o tempo inteiro buscando e compartilhando narrativas, né? Então, nesse momento, acho que é um bom momento, como o Léo falou, para a gente mergulhar nos livros, e eu falar para vocês que eu tô morrendo de saudade aí da cidade, de todo mundo, morrendo de saudade. Eu sei que as pessoas, algumas me acompanham aí nas redes, e né, no Instagram e tudo mais, fico super feliz quando alguém aparece lá e dá um oi. Ah, oi, aqui eu sou de Oeiras, fico super feliz, tá bom? Então, queria mandar um forte abraço para todos, tá? Para todos. Mandar um forte abraço para o Cícero, o Léo, e que isso vai passar. Só a gente espera mais um pouquinho. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi assim muito rápido, porque a gente tem tanto assunto para trabalhar ao longo de toda a obra que a gente já tem contato, mas é apenas o início das nossas atividades remotas. Os alunos já têm contato com a obra, continuarão tendo contato ao longo do ano. Queremos agradecer aqui ao Ilan Breman e também ao Léo Cunha e à secretária Sebastiana Lima Tapiti, ao prefeito José Raimundo de Salopes, que estão proporcionando aos alunos de toda a rede municipal de ensino esse momento de encantamento através da leitura e crescerem intelectualmente, crescerem cognitivamente e também como pessoas, porque nesse momento agora de pandemia, o que nós temos visto é crianças ávidas por boas leituras, por um momento agora de retorno. E é a forma da gente manter esse contato também por meio da leitura. Muito obrigado, Ilan. Muito obrigado, Léo Cunha. Obrigado. Um beijo para todos aí. Tchauzinho. Num novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga.